Eu creio em Deus, que o meu caminho iluminou, que a minha vida transformou. Olá para todos, para vocês que estão aí me dando alegria de estar comigo, que caminhamos agora com Jesus. Com Jesus. E como ele juntava a multidão, vamos voltar lá um pouquinho, onde ele fez tudo o que tinha que fazer conforme a lei da época, e ele entrou então, começou propriamente a sua missão, que era não ter casa, andar e procurar almas para ele. Jesus não vai falar corpos, pessoas assim, às vezes ele fala, mas ele diz que quer almas. E ele veio para nos ganhar. Como nós não sabemos o nosso dia de amanhã, não é mesmo? O nosso futuro a Deus pertence. Tem muita gente que fala, né? Nosso futuro a Deus pertence, essa é a realidade. E hoje, então, nós vamos falar, vamos ver se vocês concordam, como eu pensei muito nisso, assim, como a gente não sabe do futuro, como a gente não sabe do amanhã. Só Deus sabe, só Deus conhece o nosso ser, só Ele deu os dias para a nossa vida e para nos chamar de volta. Só Ele. Então nós devemos cada dia preparar. O que eu pensei? Eu pensei assim, eu vou escolher porque nós estamos com Jesus. Agora, Jesus nós não estamos vendo, mas Ele está aqui como o homem que Ele chegou, né? Mas isso faz mais de 2000 anos. Mas nós celebramos hoje recordando como se fosse aquele dia. Não é mesmo? Igual eu falei, me dá vontade de vez em quando ficar na gruta adorando o menino Jesus. Mesmo que faça mais de 2000 anos que ele chegou. Então, como nós devemos viver o hoje como desejamos que seja a eternidade para nós, o amanhã, o momento que Deus nos chamar. Devemos viver o hoje. Que jeito? Andando com Jesus. Então eu vou falar, nós daqui para frente estaremos com Jesus, com muitas experiências que dão, com muitas curas, com muitos milagres, com o amor que Ele revela de Deus. Mas nós não pedimos que Ele nos abençoasse, pedimos ao Paizinho. Vamos pedir? Antes de continuar, abençoe-nos, Senhor, nosso Pai Criador, Trindade Santíssima, com quem queremos estar para sempre, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E salve Maria, a alegria da Trindade Santa. Maria, o nosso auxílio, nossa mãe, rainha do céu e da terra. E como nós vimos que a Ave Maria é uma oração bíblica, a primeira parte, não vimos? Nós vamos agora rezar a oração que o próprio Jesus um dia ensinou. E essa oração de Jesus, que Jesus ensinou, não é só uma oração, é vida. Eu tenho que viver essa oração que ele ensinou. Então eu vou ler até como ele falou, exatamente como ele falou aqui. Eis como deveis rezar. Querido Jesus, vamos falar, cremos, estás aqui conosco, estás alegre conosco,
pousa o seu olhar em cada um de nós, vê as nossas necessidades, vê as nossas fraquezas, deseja-nos muito, deseja o nosso amor, deseja sentir que nós o amemos. E da agora para frente, que a nossa vida, que esse ano seja diferente, que nós amemos Jesus, que foi capaz de tudo por nós. Então ele disse assim, quando rezais, rezai assim. Numa revelação privada, ele disse que quando nós falamos assim, Paizinho meu que me criou, Pai nosso. Quando nós falamos essa oração que ele ensinou, o céu entra em júbilo de ver a felicidade do Pai. Olha que eu vou repetir. Foi Jesus que falou. Quando você reza essa oração, o céu se rejubila, anjos e santos, pela alegria do Pai de nos ver chamá-lo Pai, Paizinho nosso que nos criou e nos ama e pensou em cada um de nós por amor e nos ama constantemente porque ele não consegue não amar. Não vamos deixar de rezar essa oração, que nós damos alegria ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse mal está escrito com letra maiúscula em Mateus capítulo 6, versículo 9. Esse mal é o demônio. A gente pede a ele, e livrai-nos do nosso inimigo primeiro. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens que nos ofendem, também vosso Pai não, tampouco vosso Pai vos perdoará. Olha só, como é séria essa oração, como nós temos que vivê-la. Quando nós ofendemos alguém, a gente deve pedir perdão, pedir primeiro a Deus, porque quando eu ofendo alguém, eu ofendo Deus daquela pessoa. Então eu peço primeiro perdão a ele e peço perdão à pessoa que eu ofendi. E a pessoa que eu ofendi deve me perdoar. Assim deve ser, porque o Senhor falou, se assim fizer, assim acontece. Agora, se você não quer perdoar ninguém que te ofende, porque sabemos que nós somos frágeis, a gente ofende as pessoas até sem querer. Devemos ter todo o cuidado com carinho, com o carinho de Deus, porque Ele é carinho para conosco. E o Espírito Santo, agora, se um pecado, agora lembra que eu falei que tem um pecado, a gente está falando de perdão, que tem um pecado que Deus não perdoa. É quando eu não acredito no perdão dele. Quando eu não acredito no amor e na misericórdia dele, e quando eu atribuo a ele uma obra do demônio. Se o demônio me faz uma ação, e eu digo e atribuo, digo que essa ação, penso que essa ação é de Deus Pai,
é difícil alcançar o perdão. O que Deus faz a nós, então, ou eu atribuir ao demônio, os satanistas com certeza fazem isso. Se Deus fizer uma obra neles, eles atribuem ao demônio. Então isso é gravíssimo. Então aprendemos, Jesus diz, quando vocês rezarem, rezem assim. E vivam assim. O Pai Nosso é para que vivamos, para que... E, à medida que for passando, eu vou vendo aquilo que é mais urgente. É isso que eu queria dizer a vocês. Se vocês concordam, espero que concordem. Como nós não sabemos do dia de amanhã, e o Senhor falou que purificava a humanidade de 2 em 2.000 anos, e já faz mais de 2.000 anos que ele chegou, que então já é tempo, a gente está vendo pelos tempos maus. Que tristeza! Nós, nesse momento aqui, é um momento que nós podemos dar alegria a Jesus, porque o mundo está dando muita tristeza a ele. Então, são tempos maus, e nesses tempos a gente pode pensar, o que será de amanhã? O que será que Deus, que Jesus está sentindo, que Deus Pai vai fazer? Porque Jesus pagou por nós ao Pai, e nós temos que pagar a Jesus. Sabiam? Por que Jesus se tornou homem, nascido de uma virgem? Lembra, mais uma vez eu vou lembrar, que por nós mesmos jamais nos salvaríamos. O que aconteceu? Deus programou que um Deus único, em 3 pessoas, uma pessoa viria ser homem para conseguir ser homem e pagar o nosso pecado ao Pai. Só que nós devemos a Jesus. Então eu vou escolher textos com mais urgência. Vamos pensar assim? Não é medo, não. Nós não temos medo de Deus, e nem é que tem tanta guerra que a gente não sabe, é que tem tanta catástrofe que o Senhor permite para ver se as pessoas acordam, e a gente está percebendo que não estão acordando, é muito pouca gente que acorda. E hoje eu queria falar isso. Vamos amar, dar alegria a Jesus, de pensar, Jesus, nós vamos ser diferente agora. Nós vamos fazer o possível para te pagar, para restaurar. Não é pagar que nós também... por que nós conseguimos de Jesus a salvação do Pai? Porque ele se tornou homem para isso. Porque aí o homem, Deus, pode pagar por nós. Nós não podemos. Agora nós podemos. Porque ele se tornou homem e pagou. Mas nós devemos a ele. Ele é homem, nós podemos pagar a ele o que ele fez por nós. E nós vamos saber o que ele fez por nós e cada vez mais. Como é que nós terminamos o último encontro? Que ele foi tentado, pelo demônio, e ele foi escolher quem o substituiria quando ele não estivesse mais visível na terra. Como ele está agora invisível, mas está aqui conosco. E ele então, lembra que ele foi pelas praias, buscando pescadores, porque os pescadores teriam mais facilidade, eram homens simples e teriam mais facilidade em pescar pessoas, almas para Jesus.
e a quem Jesus chamou, ele formou um grupo de 12. E a quem ele chamou, disse sim. Ó sim, maravilhoso, que jamais eles se arrependeram. Deixaram tudo, barco, rede de pesca, deixaram tudo. Foi ele falar, vem e segue-me. Eles seguiram. Aqui não diz se teve alguém que Jesus chamou e disse não. Por isso eu não posso afirmar sobre isso. A impressão é que o chamado de Jesus é tão doce, é tão maravilhoso, que é impossível dizer não. E eles disseram sim. Pedro foi o primeiro, Simão, que ele deu o nome de Pedro. Simão, Pedro, foi o primeiro. Ele deixou tudo. E Simão Pedro era casado. E, não estou me lembrada agora, certa, gosto de falar quando eu tenho certeza, porque mesmo meditando muito, a gente acaba esquecendo. Acho que tinha mais alguns casados. Aquele que era casado, que Jesus chamou, nós podemos pensar assim, nossa, mas ele chamou Pedro e ele era casado. Pedro não tinha filho. Por revelação privada, eu aprendi o nome da mulher dele, da esposa dele, que era Porfíria. Mas eles não tinham filhos e eram tristes por isso, lembra? Naquele tempo, aqueles casais que não tinham filhos eram tristes porque não tinham. Aí, Jesus chamou, mas quando Jesus chamou esses 12 especiais para ele formar, dar conhecimento, andando com ele todo o tempo, deixando tudo para trás. Era para substituí-lo quando ele não estivesse mais visível aqui, porque ele nunca deixa de estar aqui. Mas vai chegar o dia que ele vai ficar invisível. E esses discípulos, os discípulos são aqueles que seguem. Você é discípulo de Jesus? Você é discípula de Jesus? Nós seguimos Jesus, desejamos seguir como Ele quer. Infelizmente falhamos muito, mas desejamos Ele, olha o nosso coração. Fica feliz com o nosso desejo. Mas quando ele deixou a casa dele, com a mãe e o pai, eu não sei quanto tempo o pai não encontrei, nem em revelação privada, quanto tempo o pai dele durou com Jesus e Maria na casa deles. Se Jesus, quando saiu da casa para a vida pública, portanto não tinha mais casa, eu não sei se José, esposo de Maria, ficou muito tempo com ela. Mas Maria, Jesus não ia deixá-la sozinha. Ela sempre tinha uma companhia. E quando ele chamou Pedro, que era casado, Porfíria, a mulher esposa de Pedro, ficou felicíssima com Pedro seguindo Jesus. Todas as outras, os familiares dos outros discípulos que ele prepararia para serem apóstolos, representando a ele. Mas não significa que quando ele chamou, eles deixaram tudo e nunca mais foram lá. Não. Eles visitavam a família. Jesus ia junto e os 12 apóstolos na casa de Maria. Maria fazia pão, um pão que Jesus gostava. Eles usavam muito mel, queijo,
Peixe, né, era principal. Peixe, então, era os pescadores que entendiam. Aí Pedro pescava e levava, quando eles iam visitar a esposa de Pedro, aí se a refeição era lá, se tivesse alguém que oferecia a refeição, tudo bem, se não tivesse, ninguém ficava. Então Pedro, especialista, os outros também, o irmão dele, né, e tinha mais pescadores, pescavam e se alimentavam, então visitavam as famílias. Porque na palavra de Deus, como é muita coisa, mas é óbvio para nós que Jesus não ia deixar ninguém abandonado, sozinho numa casa, chamando. Não, visitavam a família. Visitava a família. Nós vamos ver ele falar da sogra de Pedro, que estava doente, depois ele curou e ela era uma chata, e era uma senhora difícil. E Jesus foi um dia, Pedro tinha paciência com ela, e a mulher de Pedro era maravilhosa, uma ótima esposa. E era festa para elas, para a família dos discípulos que ele chamou, era festa quando eles chegavam. Então Jesus não parava, ele parava pouco em cada lugar para pregar o evangelho, para ensinar. E os discípulos, 12, não podiam deixar de estar com ele, porque eles tinham que ser preparados 3 anos. Tudo que Jesus fez, eles tinham que aprender com ele. Para quando Jesus falasse, agora eu não vou estar com vocês, vai chegar o dia que ele vai falar, 3 anos depois, que vocês farão tudo que eu ensinei. Mas eu, mesmo vocês não me vendo, eu estarei com vocês todos os dias da vida. E os apóstolos, então, ficavam muito atentos em tudo que ele fazia. Ele já está com o grupo que ele formou de discípulos para serem preparados para apóstolos. E onde ele chegava, juntava uma multidão que ele quase não podia andar. Os discípulos, primeiro, e todos se tornaram discípulos, né? A multidão que seguia Jesus não seguia constantemente, porque eram os discípulos que ele escolheu que seguir. Mas, porque eram só esses 12 que ele escolheu para aprender e não deixar de ir com ele em lugar nenhum. Às vezes ele falava, você vai comigo. Pedro, Tiago, vai comigo. Agora os outros ficam aqui. Às vezes ele falava, ele dava sempre instrução, mas eles estavam sempre com ele. E visitavam suas famílias, davam alegrias, as mulheres o recebiam. E qual era a prestação de, vamos dizer, como as mulheres que o amavam, que o seguiam, eram discípulas, serviam a ele? Servindo a refeição quando ele chegava, servindo com aquilo que ele queria, ofereciam cama para ele dormir se estava de noite. Eu tenho histórias lindas. E ele nunca aceitava dormir com uma pessoa que morava num palácio. Mas que era amigo dele, santo. Eu vou falar desse homem, muito dessa família, porque é uma família maravilhosa. Era uma família riquíssima, mas o dinheiro estava em último lugar para eles. Ele insistia, ele queria dar o melhor para Jesus às vezes, era em Betânia.
E Jesus, quando chegava em Betânia, não deixava de ir lá. Mas se ele precisasse dormir, passar a noite, às vezes não achava. Dormia no campo, os apóstolos, os discípulos, que ainda não eram apóstolos. Os discípulos dormiam como ele queria. Jesus às vezes passava a noite falando com o Pai, rezando. Então eu quero escolher coisas importantíssimas para que não esqueçamos de Jesus, para que não deixamos de crer em Jesus. Nós vamos aprender. Era fácil? Não era fácil andando. Eles não tinham nem camelo, nem nada, eles estavam andando e andavam longe. Mas como eles passaram, quanto mais eles andavam com Jesus, mais eles amavam Jesus. E mais eles queriam servir Jesus. Então eles serviam em tudo que era material. Por exemplo, Jesus precisava de uma barca para atravessar, para ir para outro lugar. Nós vamos agora para tal lugar. Aí tinha que atravessar. Aí usava a barca de um discípulo. Aí eles entravam na barca e eles serviam a Jesus assim. E tudo que Jesus pedia a eles. De repente, Pedro ia lá, pescava, vinha, preparava ali na praia mesmo um fogo e preparava o peixe, e a refeição era ali. Os 12 discípulos. Então nós vamos estar sempre falando dele. Não tem mais de quem falar. Nós chegamos a um ponto na nossa vida que não tem mais em quem esperar. O mundo está muito difícil e afrontando a Deus. Vai chegar um momento em que não temos mais a quem recorrer, a não ser a Jesus. Vamos recorrer a Ele desde já e ter paz com Ele. Com Jesus, os discípulos viviam na santa paz. Ele é o príncipe da paz. Ele nos dá paz. Eu quero ver mais uma coisa que ele falou que é importante, que é igual eu estou falando. Eu quero lembrar, como eu só vou falar de Jesus, o que ele fez, ensinando, e nós vamos aprender também, nós vamos aprender, né? Nós estamos aprendendo porque ele ensinou os discípulos, fez deles apóstolos que passaram e chegou até nós. O que nós sabemos? Aprendemos e não desprezemos o que aprendemos e não deixemos de procurar aprender. Lembra que ele falou? Busque conhecimento enquanto há tempo. Não podemos esquecer disso. Olha um dia o que ele falou. Olha que lindo. Jesus era a ternura. Jesus era o amor. Pense numa pessoa que é o amor personificado. Ele não tem amor, ele é. Lindo. Uma bondade infinita. Que curava, que acudia quem estava suplicando. Que curava, que fazia milagres. Que acolhia quem sofria. Quem consolava. Ele faz a mesma coisa conosco. Ele nos consola. Olha como ele fala aqui. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina. Recebei minha doutrina. Aprendam. Aprendam com os discípulos que eu formei, apóstolos, que passou tudo para vocês que eu pedi. Aprendam. Está aqui. Ele não deixou difícil. Está aqui.
porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Então ele fala porque com ele, tudo aquilo que está muito pesado para nós, na nossa vida, torna-se leve. Vinde a mim, ele falou. Vinde a mim, vocês que estão atribulados, que estão com problema, que estão sofrendo, que estão doentes. Vinde a mim, eu darei consolo. Se for o melhor para vocês, eu curo. Mas ele só quer o melhor para nós. Quando nós sofremos, nunca vamos nos revoltar. Vamos a Jesus, não foi isso que ele falou? Vinde a mim. Eu só vou a ele, Jesus. Me ajuda um pouquinho, me alivia. E como ele faz? E como ele faz? Às vezes ele não tira tudo que eu estou sentindo, ele só alivia. Ele falou. Eu creio nele. Diz comigo. Eu confio, Jesus, no Senhor. Eu creio no Senhor. O Senhor veio para nos dar vida eterna. Nós tínhamos a condenação eterna. Nós teremos, depois dessa vida, uma felicidade sem fim, mas uma felicidade tamanha que nós não fazemos ideia. Então, o sofrimento vai passar, a vida vai passar rápido. Não sabemos o dia de amanhã. E ele disse, busque conhecimento de tudo enquanto há tempo, porque vocês serão felizes. Eu vim trazer a felicidade, a luz para as trevas, trevas do pecado. Eu vim trazer, acolha a minha luz. Olha aqui que nós vamos sempre falar, Jesus, é a nossa fé, o tanto que nós cremos em Ti, que ela aumente, que ela nunca se apague. Que a gente siga o Senhor. Quando o Senhor chegava num lugar, era uma multidão tal, que às vezes o Senhor não tinha nem como ficar ali. As pessoas, quando sabiam, de repente ele ia num lugar, ele não falava, de repente alguém via que ele estava lá, pronto. Avisava, Jesus está aqui. Juntava a multidão. Multidão. E como nós vamos aprender com essa multidão o que Jesus? Jesus sentava na grama. Jesus não sentava em trono maravilhoso para pregar, não. Jesus andava de sandália nos pés, pés cansados e suados, andando, buscando almas para levar-nos todos para o céu. Então eu escolhi e digo a vocês as principais partes que eu acho mais urgente, porque nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não sabemos do tempo. Então eu pensei, Jesus, eu vou escolher aquilo que é mais próximo, assim, aquilo que é mais urgente para nós, aprendermos de Ti. Eu peço perdão para Ele às vezes que eu fico com medo dele não me dar tempo de falar tudo, vê se pode. Tá vendo como a gente é frágil? Eu falo, Jesus, deixa eu falar tudo que o Senhor falou, ensinou e eu aprendi. Eu quero falar. Para quem quer ouvir, não ouviu. E para quem quer ouvir, ficar meditando e ficar com o Senhor. Porque enquanto está aqui mesmo, você que conhece tudo, conhece Ele. Porque tudo é impossível, é infinito. O Espírito Santo, ele dá para a gente entender um monte de coisa.
Aí eu falo, me deixa falar tudo, Jesus, que eu aprendi. Para quem quer ouvir, para quem quer te amar, para quem quer ir para o céu. Mesmo com sofrimento aqui, não quer revoltar, não quer reclamar. Quer ir a ti. Fica comigo, Jesus. Eu estou sofrendo e está difícil. Fica comigo, Jesus. O Senhor me consola, me conforta, me fortalece. O Espírito Santo também é chamado de força do alto. Força do alto. E Jesus, eu vou falar quando ele revelou aos discípulos que ele fundaria a igreja dele. A única igreja verdadeira. Então eu quero falar dessa igreja com urgência. Primeiro, muitos de nós sabemos que essa igreja que ele fundou está em situação difícil, porque o inferno está lutando com todas as forças contra ela. Então eu quero falar dela, ela era para ser mais para frente, mas eu vou falar agora para que ninguém desfaça dessa igreja. Fique com ele, não siga quem desvia dessa igreja. A igreja dele é única. Ele é a cabeça dessa igreja. Ele é o dono dessa igreja. E dele tudo, assim como os anjos têm hierarquia, a igreja dele tem hierarquia. Nós fazemos parte da hierarquia dos leigos. Somos igreja dele. Mas eu vou ler como é que ele fez, porque depois a gente entra mais em detalhes, quando eu perceber que está havendo tempo. Pense sempre nisso, sem se apavorar. Deus é paz. É porque já faz mais de 2000 anos que ele veio e está acontecendo tanta coisa que ele está purificando, porque tem muita gente sofrendo. Essas pessoas que estão sofrendo na guerra, na perseguição, nos assassinatos, nos governos comunistas, no sofrimento, é purificação. Purifica a alma, estando com ele. Vem a mim, eu te consolo. A sua alma vai ficar bonita. Aguenta mais um pouco. Depois você vai ter a felicidade eterna. Infeliz de quem faz o mal. Infeliz de quem não te ama, Jesus. É assim que nós devemos agir. Olha como ele falou. Pedro, o título é assim, em Mateus 16, 13. Pedro exprime sua fé em Jesus. Lindo. Pedro foi o primeiro a ser chamado. Lembra que ele largou tudo? Depois ele pescava. Ele ia lá, pescava, precisava de comida, ia ele lá pescar. Jesus estava sempre andando à beira-mar também. Chegando no território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos. A quem? Aos 12. Enquanto eu estiver falando assim, quando eu falar no povo que juntava para ouvi-lo, eu vou dizer o povo, a multidão. Quando eu disser discípulos, são esses que ele escolheu, esses 12. Perguntou, um dia ele pergunta assim para os discípulos, no dizer do povo, quem é o filho do homem? Ele quis saber o que os discípulos 12 escutavam das pessoas, né? Quem é Jesus? Ele falava dele como o filho do homem. Quem é? Olha, uns falavam assim,
responderam. Uns dizem que é João Batista. Tinha gente que pensava que ele era João Batista. João Batista estava lá no Jordão batizando. Ele não dura muito, não. E José, pai de Jesus, não durou muito também. E eu quero já falar de São José, de José. Ele morreu como Jesus sempre visitava. E quando José ficou doente, imagina. Com certeza ele visitava quase todos os dias. José morreu entre Maria e Jesus. Morte linda. Morte linda. Cumpriu a missão que Deus lhe deu de ser o cuidador do Messias Salvador. Ele morreu entre a mãe de Jesus e Jesus. Ficaram muito tristes de perdê-lo, mas Maria não ficou sozinha. Jesus não a deixou sozinha, tinha sempre uma companhia. E ele a visitava. E às vezes ele ia para um lugar, se não era longe da casa dela, ele lá ia no meio da multidão. Ou então ela era convidada, alguém convidava Jesus para ir na casa, ele ia. Vamos convidar Jesus para morar na nossa casa, para vir na nossa casa. Ele vem. Vem Jesus na nossa casa. Fica conosco, Jesus. Ele está em todo lugar. Ele é onipresente. Não tem lugar que ele não está. Vamos falar para ele, fica aqui, Jesus não sai, não. Uns dizem que é João Batista, outros Elias. Elias era um profeta. E Elias não morreu. Elias foi levado ao céu num cavalo de fogo. Assim diz lá no Antigo Testamento, detalhes que eu não entrei, né? Mas um dia, no final do mundo, ele voltará e morrerá. Por enquanto, Elias foi levado num cavalo de fogo para a eternidade e não morreu. Mas ele morrerá, viu? Ele voltará no fim do mundo e morrerá, porque todos passarão pela morte. Uma não passou, Maria. Outros dizem que é Jeremias, já fala que Jeremias lá do Antigo Testamento voltou. Para Deus nada é impossível, mas eles não conseguiam identificar que aquele filho do carpinteiro e de Maria era o Messias, que ela era a virgem que Isaías falou. O povo não conseguiu identificar Jesus, mas ficava a multidão, porque achava que ele era profeta. João Batista, Jeremias, outros falavam que era Elias, outros que ele era profeta. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí ele olhou para os discípulos, 12, e disse assim: e vocês? Quem que vocês pensam que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Ele queria ver as descobertas, o que já estavam sentindo nele. Que ele era filho de Deus vivo no meio de nós. Simão Pedro foi o primeiro a responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha como ele já tinha aprendido. E ele já tinha sentido. Esse é o Messias que haveria de vir. Com certeza ele sentiu no momento que Jesus convidou, que ele largou tudo. Nossa, vou seguir. Jesus então lhe diz: feliz és, Simão, filho de Jonas. Pedro, né? Filho de Jonas.
porque não foi a carne, não foi o corpo que te revelou isso, nem o sangue, nosso corpo, né? Corpo e sangue. Então ele falou para Pedro assim, não foi o seu corpo mesmo, a sua cabeça, a sua inteligência que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Pedro falou aquilo que o Pai Criador inspirou que ele falasse, fez com que ele sentisse, és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu te declaro, presta atenção, como Jesus declara para Pedro, e eu te declaro, tu és Pedro. Aí foi a hora que ele mudou, que não era mais Simão, porque Pedro, na língua de Simão, na língua deles, né, o aramaico, a língua deles que Jesus falava era Cefas, que significa pedra, e passou para nós traduzindo Pedro, né? Ele disse assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra, porque Pedro quer dizer pedra, rocha, rocha que não quebra, que não desfaz, que é forte, edificarei minha igreja. Eu gostaria de perguntar aos nossos irmãos separados, com todo o respeito que me é devido, né? Quando eles leem essa passagem aqui, que Jesus fala assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como é que eles entendem isso? Porque os nossos irmãos evangélicos teve um fundador. Cada religião, seita evangélica, tem um fundador. Mas, meu Deus do céu, o fundador é Jesus. Como eu vou seguir alguém que chega ali e fala assim, a minha igreja que eu fundei é essa, e vai tudo para lá? Então falta conhecimento, que Jesus disse, busca conhecimento enquanto há tempo. É claro aqui, mas é muito claro. É Jesus, não é ninguém que inventou a igreja. Quem edificou a igreja é Jesus, é Deus. Jesus é o dono da igreja. E o demônio não pode com ela, o inferno não pode com ela, e nós estamos vendo o que ele está fazendo nela. Mas ele não vai vencer. Ele não vai vencer. Porque Jesus disse, as portas do inferno, o inferno todinho, não vai poder com ela. Ele pode estragar, fazer muito estrago. Por quê? Porque cedem à vontade dele. Porque tem aqueles que cedem, que adota a opinião dele, que não crê em Jesus, que não confiam em Jesus, portanto não confiam em Deus. É gravíssimo não confiar em Deus. Deus é a nossa confiança, como ninguém, como nada nem ninguém mais. Em nada podemos confiar plenamente. A nossa confiança está em Deus. E ainda fala assim para Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra estará ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então nós vemos Pedro, a imagem de Pedro é sempre com as chaves do reino dos céus. Essas chaves que Jesus deu para ele como poder na igreja. Então, Jesus é o dono da igreja.
Ele escolheu Pedro para ser o chefe da igreja aqui, visível, no lugar dele, que nós não vemos. Então ele fala assim, eu te dou esse poder. As chaves significa isso. Eu te dou esse poder. O que você falar assim, está ligado no céu. Pensemos no casamento. Quando há união, Deus uniu aquele casal. Está unido no céu. Por isso, o que Deus uniu, o homem não separa. Porque Deus deu o poder, o que você unir, tudo que ele aprendeu. Só que ele não pode unir coisa errada. Tudo que ele aprendeu com Jesus, ele fez. E ele era todos escutavam a ele primeiro. É uma hierarquia, Pedro está lá em cima. E todos os outros, isso quando já eram apóstolos. Por enquanto eu estou falando que ele fala assim, edificarei no futuro. Jesus fala, já avisa Pedro, é com você, é sobre você, é com você na frente que eu vou edificar a minha igreja. E o demônio, o inferno não vai poder com ela. Então tudo isso que nós estamos vendo, que é a ação do demônio, ele fica achando que vai vencer ou ele quer atormentar. Vai chegar o dia em que Jesus falar assim para ele, desaparece da face da terra. Porque ele está aqui no meio de nós, nos atormentando para sair da igreja, para estragar a igreja. Nós estamos vendo muitos escândalos. Eu tenho que falar porque é real, está acontecendo. Todos esses escândalos, a igreja santa de Jesus. Olha o que o inimigo está conseguindo. Olha o que o inferno está conseguindo. Então nós, que somos igreja e não abandonamos, eu dou a vida por Jesus nessa igreja, temos que rezar pelos apóstolos da igreja, porque eles é que comandam. Eu estou falando agora uma coisa que seria mais para frente, porque é um tempo que nós estamos vivendo, experimentando. Vamos aprender, falei para Jesus, eu quero falar o que é mais urgente, Jesus. Olha a situação da sua igreja. Olha o que o inimigo, ele está se achando no mundo. Ele está se achando, eu vou vencer essa igreja. Mas Jesus disse, não. E essa aqui, a mãe de Jesus, pisa a cabeça dessa serpente do paraíso, que é o Lúcifer chefe, e o coração dela triunfará no meio de nós. E a igreja de Deus será exaltada conosco. Podemos estar perto disso. Por que eu falo isso? Não pense em adivinhação, por favor. Pelo que Jesus fala do que estaria acontecendo. Guerras, maldade, muita maldade. Nós estamos vendo, parece que o amor está acabando. Deus é amor. E que põe fogo em igreja, em templos de Deus, e abandonam a Jesus, e quebram a imagem de Jesus. É o demônio, é o inferno, e o povo obedecendo. Ele diz, se você está atribulado, complicada a sua vida, venha a mim, em qualquer situação. Venha a mim.
não obedeça. Ele ensinou lá na penitência dele no deserto, nos 40 dias de jejum, como vencer esse demônio. Adorarás a Deus e somente a Ele servirás. E existe uma única igreja, não existe outra. Outra igreja é inventada. Alguém se inventa uma igreja e sai pessoas juntando ali. E aqui, o que está escrito aqui? O que foi que Jesus falou? A minha igreja. Por favor, vamos falar, vamos rezar para que Jesus venha logo acabar com o poder do demônio que está reinando no mundo. Ele está se achando, mas não significa nada, ele não vai vencer nada. Ele vai para a vida que ele escolheu, que é o inferno, para sempre, e não vai mais nos atormentar. Vamos rezar para que Jesus, o reino dele, esse é o reino dele, do amor. Não é isso que nós estamos vendo em muitos lugares. Existe muita gente amando a Jesus, sim. Nós estamos amando. Jesus é o vencedor, Deus é o vencedor, mas o demônio está atormentando e estragando, ganhando jovens. Ó Jesus, nós hoje te amamos, queremos reparar também. O que é reparar? É sofrer com ele, com essa situação do mundo que o inimigo está fazendo, que os políticos estão fazendo. É comunismo, é escravizar os outros. Somos todos filhos amados de Deus. Deus nos criou a todos. Quem é que faz diferença? Que é rei, que é pobre, que é rico, que é de cor escura, que é de cor branca. Que interessa isso? Isso é corpo. Deus quer a nossa alma maravilhosa. Vão por mim. Fala para os outros. Quando Jesus vier e fazer a limpeza na terra, a purificação total, porque ele já começou, é para purificar, é só por amor. E quando ele faz isso, o demônio sofre. Quando tem catástrofe natural, o demônio não pode mexer nas coisas que Deus faz, nas estrelas do céu, no mar, nas águas do mar. Esse é o poder de Deus. Ele faz para purificar e enfraquece o demônio. Mas é preciso que nós vamos a Jesus. Eu vou ver se tem algo mais que ele disse para mim de urgência. De urgência que eu falo, que eu vou escolher sempre. E era tanta coisa que eu queria falar, mas só mais esse versículo em que ele fala para Simão Pedro. Eu vou falar de Simão Pedro, mas no futuro, quando eles já forem apóstolos, aí a gente fala só Pedro. Ele falou um dia assim em João: tu és Simão, filho de João. Jonas. Serás chamado Cefas. Lembra que eu falei? Quer dizer pedra. Mais uma vez aqui ele fala, João escrevendo, que João escutou ele falar, né? Que Pedro, Simão ia chamar Pedro e seria o chefe. Todos os apóstolos ouviam, só ficavam com ele porque tinha que aprender. Vocês imaginam
3 anos andando com Jesus, só com Jesus, o que eles aprenderam? Como eu quero falar de tudo que eu aprendi com Jesus e de revelações privadas que ele acrescentou para a gente aprender mais. E eu vou passar para vocês. Ele me deu esse regalo, esse presente de encontrar revelações privadas verdadeiras e aprender mais. Porque tudo aqui não cabia na nossa cabeça e acabamos perdendo as coisas. Então ele revela ainda. E a mãezinha nos visita e revela também. Então esse é o nosso Deus a quem devemos buscá-lo, estar com ele, na igreja dele, rezando, porque a igreja dele está passando por uma tribulação enorme, que o inferno está trabalhando nela. Mas lembra, não poderão com ela. Jesus é o dono dessa igreja. Então, eu quero terminar esse nosso encontro tão delicioso com Jesus que foi capaz de dar a vida, para nos dar vida, porque nós não teríamos vida se ele não viesse. E fundou, edificou uma única igreja que é a dele. E está totalmente tentada pelo poder dos infernos, dos infernais, dos inimigos infernais. Mas não deixe de pensar, essa não é a igreja de Cristo. Essa é a igreja que Jesus é dono. E que ele está deixando, permitindo que o demônio, porque ele avisou, ele vai fazer, ele só quer levar a gente para o inferno. Ele quer destruir a igreja de Cristo, mas eles não vencerão. Tudo que vocês ouvirem falar de escândalo, de sacerdotes que caem no erro, os sacerdotes representam os apóstolos para nós. A hierarquia da igreja eu vou dar depois. E tenham fé em Cristo Jesus. Jamais o inferno vencerá. Nós seremos vencedores. A igreja de Cristo. Vai chegar um momento que pode estar próximo, por isso eu me preocupo em me adiantar naquilo que é de mais urgente a gente saber. A qualquer momento, ele se manifesta de maneira a destruir o poder do maligno que está sobre a terra, ganhando almas. Nós devemos sempre rezar e dizer, Jesus ganhe almas. Se você sofrer, se você fizer um sacrifício, um doce que você quer comer e você disser, Jesus, eu não vou comer esse doce, eu quero te dar uma alma. Ele fica feliz. Uma alma que o demônio está quase ganhando. Nós precisamos ir a ele, sempre. A igreja dele é uma, não é outra. Quantas seitas existem? Não são, todas elas são falsas, criadas, inventadas por seres humanos que não seríamos capazes de nem nos salvar. Quanto mais criar uma igreja.
É Jesus que veio fazer tudo. É Jesus que veio implantar o reino de Deus. Vencer o demônio por nós. Pobre de nós sem Jesus, sem Deus Pai, Deus Filho, Trindade Santíssima. Sem a oração que ele falou, é vida. Não é uma oração só, é viver. Perdoe. Perdoe se você tem mágoa de alguém. Não deixe nada. Fala, Jesus, eu quero amar. Eu só quero amar e perdoar. E quero que as pessoas me perdoem. Espero que você passe uma semana refletindo, vendo tudo que vocês veem. Não adianta falar, não está acontecendo. Está acontecendo. O mundo está vendo. O que está acontecendo de mal no mundo é o poder do inferno e o poder da vontade humana que concorda. E o mundo. Até a próxima. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Dê seu like, convide alguém. Fala que vale a pena conhecer Jesus, porque a vida passa. E ele falou, busque a mim enquanto há tempo.